E nós vamos encerrar agora a última participação, a senhora Andréa Braga, no virtual, por videoconferência, do Conselho Regional de Serviço Social. Uma boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, uma saudação a todas, todes e todos, diante de todas as falas apresentadas nessa tarde de hoje, e nesta minha última fala, constatamos que viver nas ruas não é uma opção individual. Mulheres, homens, crianças são levados a essa situação por condições objetivas, estabelecidas por uma sociedade desigual, por violações de direitos, por falta de acesso às políticas públicas. Venho neste momento como representação do CRES Paraná, como assistente social que tem um projeto ético, político, profissional na luta pela construção de uma sociedade mais justa, equânime e emancipada, e afirmar que no Conselho há diversas câmaras temáticas que incidem na defesa de direitos difusos e coletivos, e essas instâncias produzem conhecimentos sobre a pauta da população em situação de rua, bem como intervêm em demandas desse segmento. Em face do estado de coisas inconstitucional relativas às condições de vida da PSR, no Paraná e no contexto brasileiro, este espaço expressa-se como primordial pela oportunidade de estar aqui para uma análise conjunta e oportunidade de dialogar com a STF essa pauta tão cara, apresentando possibilidades de enfrentamento às múltiplas violações de direitos que acometem cotidianamente as pessoas em situação de rua. Retrocessos que foram agravados com a pandemia da Covid-19 e o aumento é crescente da população em situação de rua devido à situação econômica e social do país. Temos como pano de fundo os fatores estruturais da nossa realidade, que se agrava com a desresponsabilização de atuação do poder público, que sob o discurso de equilibrar as contas, legitima o desmonte da máquina pública, com severo ajuste fiscal e retração de políticas e direitos. A partir daí, constata-se cada vez mais a presença de indivíduos, famílias, que têm as ruas como espaço de moradia e sustento, sob uma condição predominante de invisibilidade de suas necessidades por parte da sociedade e do poder público, vivenciando diversas formas de violências e violações. Há conquistas, como o Decreto 7053 de 2009, a Política Nacional da População em Situação de Rua, que fortaleceu a visibilidade dessa população no país, mas há uma necessidade premente de consolidação dessa política com vinculação de recursos públicos e ressalta-se a importância de fortalecer e garantir a criação de mais comitês intersetoriais de acompanhamento e monitoramento da política, amparada no direito constitucional que regula a presença da sociedade civil, dos movimentos sociais para a gestão da política nacional. É essencial a estruturação desses comitês em todos os municípios e estados. Temos o desafio de garantir a adesão dos gestores, prefeitos, governadores, a defesa e cumprimento da política da população em situação de rua para efetivar ações, incidências articuladas entre os municípios, o Estado, que trate a demanda de forma regionalizada, com definição de prioridades conjuntas. A nota técnica do IPED 2020 mostra a estimativa de cerca de 222 mil pessoas em situação de ruas no país. Número que expressa que são estimados. Então, uma vez que nunca foi realizado um censo nacional, como aqui foram explicitados diversas vezes. Então, expressa-se como urgente um censo amostral ampliado que caracterize a população em situação de rua para propormos políticas públicas inclusivas, com base em diagnósticos socioterritoriais, vinculada com as necessidades de atendimento. As soluções que têm aparecido nos estados, nos municípios, na União, são, em sua grande maioria, paliativas. Deste modo, é fundamental discutir estratégias, entre essas, fazer valer a gestão democrática, discutindo com a população em situação de rua pautas históricas, como atendimento à saúde, com ênfase à saúde mental, com a revisão da lei de medicação de psicotrópicos, CAPs itinerantes, serviços e programas específicos. Consolidar políticas de inclusão no mundo do trabalho, com formação, respeito de habilidades e garantia de uma vida digna. Hoje, o levantamento de empregos ofertados na maioria dos municípios são precarizados.
As pessoas em situação de rua estão inseridas, em sua maioria, no mercado informal de trabalho. A população em situação de rua se refere a um grupo bastante heterogêneo, complexo, que expressa uma faceta da questão social multifatorial. Para garantir o direito a morar, reafirmamos a relevância do Moradia Primeiro, que prioriza o acesso imediato das pessoas em situação de rua a uma moradia individual, digna, segura, acompanhada por uma equipe de apoio flexível e multiprofissional, almejando resultados efetivos de saída das ruas e redução de custos para a administração pública. Nas experiências concluindo, por favor, aplicadas de países no Brasil. Então, no que envolve, em suma importância, justamente que nós possamos, nesse sentido, ampliar a implementação de políticas públicas de habitação e cuidado e também garantir, trazer essa ênfase para a moradia primeiro, mas principalmente a luta que se envolve diretamente momentos como este que corroboram para a visibilidade dessa população. Então, aqui, por fim, trata-se da verificação de que, para ser atendida de maneira afetiva as políticas públicas da população de rua, reforça a necessidade de produção de mais informações e dados, e aqui trago como exemplo o Observatório Estadual dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua do Estado do Paraná. Então, uma força muito grande aos homens, mulheres e crianças em situação de rua, todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade, a sua resistência infinita. Seguimos juntas, juntos e juntas. Muito obrigada. Obrigado.